Software reconhecido para a física da construção e equalização estática do vidro, janelas e fachadas. Software para o seu sucesso. Samer Informatic com. Bem-vindo ao webinar de hoje com o tema WinSLT. O meu nome é Sebastian Müller e hoje vou apresentar-vos o nosso produto WinSLT. Durante os próximos 30 minutos, mais ou menos, vamos primeiro analisar os tópicos sobre um PowerPoint em geral e depois entraremos no software e analisaremos os pontos do software diretamente juntos, usando exemplos. Vou agora desativar a minha máquina fotográfica para que se possam concentrar melhor na apresentação. Como eu disse, de que se trata hoje? É sobre o WinSLT. O WinSLT é um software da empresa Samer Informatic e utilizamos o software para calcular os coeficientes de transferência de calor, radiação solar e o coeficiente de transmissão de luz. O que significa WinSLT símbolo de marca registada? WinSLT é simplesmente sinônimo de transmissão de luz solar. Vamos dar uma vista de olhos mais atenta. Em primeiro lugar, temos um relatório de validação para o WinSLT da IFT Rosenheim. Isto significa que os métodos de cálculo e os cálculos que são apresentados no WinSLT foram certificados e validados pela IFT Rosenheim, ou seja, confirmaram que os cálculos também são corretos. Que normas são a base da WinSLT? Por um lado, temos a EN 673, que normalmente trata do cálculo do valor UG. Qual é o coeficiente de transferência de calor para a janela? Temos também a EN 410, que calcula os valores solares tais como transmissão, reflexão e absorção. E a EN ISO 52022 parte 3, que usamos em WinSLT principalmente para calcular a distribuição da temperatura e depois também para calcular as ripas e o sombreamento. Pode iniciar o WinSLT em Samer Global. O WinSLT faz parte da nossa Samer Global, a nossa vasta gama de produtos, onde também tem peças tais como Luz Global para a estática ou WinTHS para o stress térmico. A chamada é feita aqui através dos respectivos botões. Vamos dar uma olhada mais atenta ao programa. Aqui temos uma breve visão geral da estrutura do programa num slide. Aqui no topo estão os resultados e os dados do projeto na visão geral. Do lado esquerdo, na zona verde, encontram-se os dados principais, os dados espectrais que são entregues com o WinSLT e depois também atualizados com cada atualização e ajustados às correspondentes predefinições do fabricante. Estes processos de atualização têm lugar a um ritmo trimestral. Distinguimos entre os dados entregues, que pode encontrar aqui na árvore WinSLT, que lhe explicarei mais tarde, e os dados definidos pelo utilizador. Claro, também tem a opção de importar dados, criar dados espectrais, guardar produtos, estruturas e estas estruturas definidas pelo utilizador são depois guardadas numa segunda base de dados, que permanece intocado durante uma atualização. Ou seja, só trocamos os dados espectrais especificados pelos fabricantes e os seus dados definidos pelo utilizador permanecem inalterados. Nesta zona intermédia, a estrutura é montada a partir das camadas individuais, ou seja, a partir dos vidros de base, das camadas compostas, naturalmente também revestimentos de vidro e espaços entre painéis. Isto é então utilizado para o cálculo, e no lado direito do editor temos outra vista detalhada, onde podemos ver as posições que estão atualmente a ser editadas no editor. Abaixo disto,
A estrutura das camadas e informações individuais ou detalhadas sobre as camadas individuais são também exibidas. Também aqui, brevemente, a diferença entre os dados espectrais fornecidos, ou seja, os dados WinSLT, e os dados definidos pelo utilizador. Temos duas bases de dados de materiais, duas árvores. Também se podem ver aqui os dados definidos pelo utilizador, que são todos os dados espectrais que o utilizador pode importar através de uma interface, que pode salvar a si próprio e também gerir a si próprio nesta árvore. Aqui está uma visão geral das funções especiais que estão disponíveis no WinSLT, brevemente mencionado aqui o que mais é possível. Naturalmente, a gestão normal dos dados, a edição dos dados, a cópia, eliminação, gravação. Depois, através de uma interface fixa, existem ficheiros padrão firmemente definidos, também instruções correspondentes no manual, com os quais pode importar dados espectrais por si próprio, se tiver dados espectrais de qualquer fabricante ou também os seus próprios, que poderá então importar neste formato. Depois há um misturador de gás, com o qual se pode misturar qualquer tipo de gás numa certa proporção uns contra os outros, para depois também definir os espaços interpano. Um cálculo para o vácuo, ou seja, também se pode calcular os copos de vácuo em vez de um espaço entre as placas. Definir condições limite, ou seja, quaisquer condições limite com temperaturas e irradiações exteriores. Gerar ripas, ou seja, gerar quaisquer ripas com distâncias e inclinações a partir de materiais planos que também são armazenados na base de dados. Dar-lhe-ei então também um exemplo na parte prática. Vidro serigrafado, ou seja, tem a opção de definir estas proporções de impressão a partir de um vidro 100% impresso e de um vidro não impresso, e gerando um novo conjunto de dados espectrais a partir dele, com o qual se pode então calcular também um vidro impresso em WinSLT. Caso contrário, tudo o resto é processado utilizando a estrutura de pastas, que deve ser clara no que diz respeito aos resultados. No que diz respeito aos resultados, recebemos uma folha de relatório através da WinSLT, onde todos os resultados são listados após o cálculo. Por um lado, há uma visão geral da estrutura das camadas efetivamente utilizadas. Estruturados de acordo com a respectiva norma, os resultados para a transmissão e reflexão, mas também os valores UG e os valores mais importantes delineados. Claro que também o valor G-tot, com o qual se pode ver a curva de transmissão de energia total. Depois, como segunda possibilidade, especialmente interessante para os fabricantes, pode criar uma declaração de desempenho para um produto específico, um painel de vidro isolante específico ou também para um revestimento específico do vidro. Há então algumas configurações onde pode então adicionar layout ou também assinatura e assim por diante. Marcação CI, também no contexto da declaração de desempenho. Aqui tem também a opção de criar uma marcação CI para um produto específico em formato PDF e de emitir em conformidade. As interfaces entre as partes individuais do programa são também muito importantes na família de produtos Samer Global. Quando realizamos um cálculo em WinSLT para determinar os resultados da radiação, temos também a opção de transferir esta estrutura de vidro 1 para Glass Global, a fim de realizar um cálculo estático ou para transferir esta estrutura de vidro para o WinTHS a fim de realizar uma estimativa do risco de ruptura para o stress térmico. Depois começamos com os nossos exemplos para lhe dar uma melhor compreensão do WinSLT. Iniciamos a WinSLT. Como dica há também uma WinSLT GRAI, estamos a utilizar a norma europeia.
O ASRAE seria a mesma aplicação, apenas de acordo com a norma americana, a NFRC 100 e a ISO 15099. Claro que também tem aí uma interface e pode mudar em qualquer altura com a sua estrutura, que calculou de acordo com a norma europeia. Antes de mais, iniciamos o editor para a WinSLT e introduzimos uma descrição para a nossa primeira posição aqui no topo. Fazemos vidros triplamente isolados e fazemos tudo sem revestimento, por enquanto. É importante definir aqui novamente a altura do sistema, a altura do painel de vidro. Isto só desempenha um papel nos cálculos em que a transmissão se realiza por convecção, geralmente para espaços entre vidros. Quanto maior for a altura do sistema, diferente será o comportamento da transmissão por convecção. Aqui está novamente esta separação dos dados espectrais para o WinSLT, para os dados que fornecemos com o software e aqui os dados definidos pelo utilizador. Queremos agora primeiro montar um vidro triplo isolante, ou seja, temos aqui em primeiro lugar um vidro básico. Guardei os meus produtos sob estas rubricas individuais, vidro de base, revestimento, etc. Queremos tirar um Clear Lit planível da ACG Interpan, posso selecioná-lo aqui com um duplo clique e novamente com um duplo clique. Queremos fazer um painel de vidro laminado de segurança. Para ligar estes dois vidros juntos, precisamos de uma camada laminada. Podemos encontrar uma camada laminada sob um título separado, aqui sob uma camada laminada. Aqui, tomo o PVB padrão, que pode então ser inserido aqui entre as duas placas de vidro e com um duplo clique é também a opção de mudar as espessuras aqui. Temos a mesma opção para um vidro básico, ou seja, também posso alterar a espessura aqui com um duplo clique. Reiniciamos tudo para os 4 mm. O passo seguinte seria um espaço entre os vidros, tomaríamos aqui Argan, 90%. Assim, se formos para aqui sob o título de interespaço de gás, há aqui um Argan 90%, que posso arrastar e largar no meio ou também tomar o controle com um duplo clique. Queremos utilizar outro Clear Lit planível como painel do meio, tem a opção de selecionar novamente o conjunto a partir do vidro básico. Aqui com planível Clear Lit, mas há também a opção de copiar camadas individuais com Copy-Paste, ou seja, posso selecionar aqui o espaço entre os painéis com o botão direito do rato, dizer cópia também possível com a abreviatura Ctrl+C+V, e depois inserir aqui com o botão direito do rato ou Ctrl+V. Depois inserimos-o aqui, movemos-o para trás. Depois queremos fazer o painel final de vidro laminado de segurança nesta altura, novamente de 2 por 4 mm e PVB 0,76. Ou seja, também posso copiar o painel de vidro aqui e inseri-lo duas vezes, depois copiar e inserir o filme de PVB e movê-lo para o local certo. Teríamos então construído o nosso sistema, o nosso triplo envidraçamento, no ponto. Vamos dar uma vista de olhos ao resultado, vamos subir aqui e clicar em Calcular, e podemos dar uma vista de olhos aos resultados na visão geral. Depois pode ver, é claro, que o valor UG é relativamente pobre aqui, porque ainda não introduzimos qualquer revestimento. Se for aos resultados, pode também ver a visão geral da construção. Claro, a curva de temperatura também é mostrada de acordo com as condições padrão de barulho que estabelecemos. A linha de transmissão, ou seja, a transmissão para a gama UV, a gama de transmissão da luz para a gama UV, claro, também para a radiação solar, ou seja,
a luz visível e a radiação solar. Aqui está a linha de reflexão. A linha significa sempre o lado de trás e nenhuma linha significa o lado da frente para reflexão. A linha de absorção para as vidraças individuais, ou seja, vidraça 1, 2, 3, vidraça exterior, vidraça intermédia e vidraça interior. E, claro, os resultados para o valor UG. Para o valor G-tot, a transmitência total de energia que é calculada. Porque é que a transmitência total de energia é aqui duas vezes? Isto porque calculamos a transmitência de energia de acordo com a EN 410 e depois novamente de acordo com a EN ISO 52022. Continuamos agora com o próximo exemplo, ou seja, guardamos tudo aqui em cima. Salvamos agora o nosso primeiro item. Agora queremos introduzir os revestimentos, só queremos ver como funciona tudo se não tomarmos vidro não revestido, mas apenas um revestimento de proteção térmica na posição 2 e na posição 5. Tomamos o nosso projeto, que acabamos de calcular sem revestimento. Aqui há a possibilidade de copiar uma posição. Para tal, existe um botão Copiar posição atual. Copiamos a posição. Por isso copiamos novamente a posição original como posição 2 aqui e chamamos tudo isto com revestimento. Queremos utilizar um revestimento I+1.0, claro que também temos a opção de selecionar o revestimento da árvore de revestimento sobre revestimentos nesta árvore. Mas há também a opção de filtrar estes materiais, que estão disponíveis, utilizando esta pesquisa. Esta pesquisa vai não só para a árvore WinSLT, ou seja, os dados espectrais entregues, mas também para os seus dados espectrais, que você mesmo importou neste momento. Queremos introduzir aqui um revestimento, I+, se não entrarmos aqui mais nada, o sistema já sugere alguns revestimentos. Queremos pegar no I+1.0, claro que pode ir aqui dizer que quer voltar a mostrar este revestimento na árvore. Ou seja, posso ir aqui para através deste botão e obter novamente a exibição desta camada I+1.0, para que talvez também se possa ver onde está na árvore. Usamos o drag and drop novamente para mover o revestimento para a posição correta. Os fabricantes especificam frequentemente que certas combinações de revestimentos devem ser observadas. Assim, certos revestimentos só funcionam em certos tipos de vidro. Aí também teria a opção de mudar o vidro. Queremos apenas inserir o revestimento e estamos agora a fazer o mesmo com a posição 5. O nosso projeto 2 está agora concluído com os revestimentos, e já se pode ver claramente que o valor UG, que era 1,6 antes, foi agora reduzido para 0,5. Ou seja, se olharmos novamente para o resultado, não temos agora nenhuma alteração ao sistema anterior, para além da diferença que introduzimos agora estes revestimentos nas posições 2 e 5. É claro que houve melhorias significativas, especialmente na área do valor UG, e claro que também no valor G-tot. A seguir, queremos fornecer a este sistema uma proteção solar externa. Ou seja, copio o meu sistema uma terceira vez com os revestimentos e agora chamamos a isto tudo triplo com proteção solar externa. O que queremos inserir para uma proteção solar externa? Queremos inserir um material de painel, ou seja, os materiais de painel podem ser encontrados aqui abaixo.
O que são materiais de painel? Os materiais de painel são geralmente tecidos que servem como proteção solar, mas também como material de persianas ou toldos. Também temos aqui diferentes fabricantes. Queremos levar aqui um tecido, que também pode ser selecionado através da pesquisa. No exterior, o que eu quero levar seria o meu tecido antratezito, ou se souber os números, também se pode entrar aqui, que seria 92047, aqui também encontramos este tecido. Puxamos tudo para dentro do sistema e queremos ter isso como proteção solar externa. Neste ponto, o sistema sugere automaticamente um espaço intermédio, para além do nosso material de superfície. Precisamos de uma camada de ar entre o material de superfície e o vidro real, caso contrário o cálculo não pode ser efetuado e, se olharmos para este espaço intermédio, também temos aqui ar ventilado. Isto é ventilado a ar com uma espessura de 5 mm. Também se pode alterar a distância aqui com um duplo clique. Definimos a distância total para 60 mm. As setas que são aqui indicadas mostram qual a ventilação que ocorre aqui. Com o botão direito do rato no interespaço, tem a opção de alterar este grau de ventilação. Ou temos a opção de entrar numa ventilação livre aqui. Se entrar numa ventilação livre, existem apenas estas diferentes possibilidades para definir as direções. De onde vem o ar? Vem de dentro e vai para fora ou vem de fora e vai para fora? Esse é o caso padrão. Por isso temos correntes de ar exteriores que fluem para dentro na parte inferior e correntes de ar exteriores que também fluem para fora na parte superior de novo. Pode definir tudo isto aqui através destas direções. Brevemente, voltemos à ventilação mecânica. Aqui tem a opção de definir uma ventilação mecânica através de um fluxo volumétrico e depois introduzi-la em conformidade no exterior ou interior. Por agora ficamos com a ventilação livre, fora, fora. Através destes níveis de ventilação, existe também a opção de dizer se tem uma proporção de superfície na parte superior e inferior que reduz ou interrompe um pouco o fluxo de ventilação. Pode introduzir tudo isto aqui através destes valores. Não entrarei em mais detalhes, isso seria ir longe demais. Por isso, deixaremos tudo isto na ventilação lá fora e queremos calcular tudo isto aqui agora. Depois, fazemos aqui o cálculo em conformidade. Claro que temos aqui uma queda clara da temperatura neste espaço intersticial, porque temos aqui ar exterior que também é ventilado para dentro. Damos uma olhada no resultado. Aqui obtemos os resultados. O valor, UG, já não pode ser calculado aqui, porque não há valor, UG, para sistemas sombreados. Mas tem o cálculo dos valores, GTOT, por exemplo, e neste ponto também a possibilidade de determinar o valor, FC. Ou seja, o valor, FC, é sempre definido em relação entre os valores, GTOT, e IG, do sistema sem sombras e do sistema com sombras. Em Windows de símbolo de marca registada há a possibilidade de determinar este valor, FC, automaticamente, ou seja, se eu quiser calcular este valor, F, aqui, o sistema faz o seguinte. No fundo, o cálculo é efetuado, uma vez sem proteção solar e uma vez com proteção solar. Estes dois valores, G, são então estabelecidos em relação um ao outro. Bem, como o exemplo seguinte, queria mostrar-lhe um cálculo de ripas. Como posso inserir uma ripa no WinSLT? Para o fazer, fazemos o seguinte, guardamos o nosso sistema novamente e pegamos no nosso sistema original com os revestimentos e copiamos tudo de novo. Agora calculamos tudo com ripas,
eu chamo tudo de ripas para dentro. Agora queremos inserir uma ripa, ou seja, vou agora para esta data definida pelo utilizador. Aqui temos, como já vos mostrei no PowerPoint, todas as funcionalidades com as quais também podem então criar estas ripas, por exemplo. Como é que funciona tudo isto? Primeiro crio esta ripa, queremos inseri-la sob as ripas pontuais, ou seja, selecionamos a ripa e vamos aqui para criar uma ripa. Agora temos de selecionar o material plano, ou seja, a partir de que material plano queremos criar a ripa. Pegaremos numa ripa ala com um certo número RAL, ou seja, também se pode introduzir tudo usando estes números. 5014, por exemplo, seria uma pomba azul, que nós assumiremos. Nesta geometria de ripas, basta especificar que largura de ripas temos, distâncias dos eixos, etc. As inclinações são então também calculadas e determinadas aqui em conformidade. É claro que pode usar esta ripa com ângulos de abertura diferentes. Vamos aqui para OK, por isso criamos esta ripa, que agora também é classificado sob estas ripas e com o arrastar e largar podemos agora arrastá-lo de volta para o lado direito. Voltamos a obter aqui este espaço intermédio, que também aqui podemos variar de acordo com a espessura ou também alterar o grau de ventilação aqui em conformidade, que vos mostrei anteriormente. Aqui estaria dentro e dentro, vamos deixar isso. Depois pode calcular novamente este valor, getot, com a coisa toda. Claro, os resultados totais novamente, agora para uma ripa interna com uma certa distância axial ou também um certo ângulo. Claro, também se pode variar esta ripa no estado fechado, por exemplo. É relativamente fácil ao clicar aqui na ripa, botão direito do rato, e tenho aqui a opção de mudar novamente esta ripa. Por exemplo, aqui está uma ripa quase fechada, pelo que este ângulo alfa, por exemplo, pode ser ajustado a um mínimo de 5 graus e assim teríamos quase uma ripa fechada, então também podemos efetuar aqui este cálculo em conformidade. Guardamos tudo de novo, também uma breve nota sobre os resultados. Que opções temos aqui com os resultados? Pode, por exemplo, também exportar estes resultados como PDF. Existe aqui a possibilidade de guardar esta representação de resultados como PDF através de exportar PDF. Podemos fazer isso aqui e depois recebemos um PDF. Posso também movê-lo para o meio aqui, um ficheiro PDF com o qual podemos então, por exemplo, enviar um e-mail ou enviá-lo para o cliente em conformidade. Finalmente, uma nota sobre as interfaces que temos ou as funções que estão disponíveis aqui. Aqui, na página sob definição do utilizador, mostrei brevemente a possibilidade de realizar um relatório dos dados espectrais. Ou seja, podemos importar copos de base, revestimentos, etc. Utilizando ficheiros espectrais predefinidos, que devem corresponder a uma certa estrutura para que esta importação possa ter lugar. O misturador de gás, também explicado brevemente, dá-nos a opção de misturar o gás de enchimento para o espaço entre as placas em qualquer proporção de argon, krypton, xenon e SF6. Ou seja, temos aqui a opção de misturar a totalidade por proporção ou também por percentagem em conformidade e gerar gases de enchimento para nós próprios. As condições de fronteira também podem ser definidas neste ponto, pode definir as suas próprias condições de fronteira. Se quiser definir a temperatura do ar exterior, temperatura de radiação, calcular certas condições limite, certa distribuição de temperatura,
tem aqui a possibilidade de calcular estas condições limite e depois armazená-las em conformidade na árvore definida pelo utilizador para cálculos posteriores. Já analisamos a lamela. Existe também a opção de um vácuo, ou seja, pode-se definir aqui um vácuo em vez de um espaço entre duas placas de vidro. E depois, em conformidade, inserir aqui este vácuo, por exemplo, e calculá-lo em vez de um espaço entre os vidros. Esta é também uma possibilidade oferecida pelo sistema. Finalmente, já terminamos com as funcionalidades. Brevemente explicada é esta representação do vidro serigrafado no qual temos um vidro impresso e um não impresso, por assim dizer. Aqui, claro, precisamos dos dados espectrais. Há também a possibilidade de usar um copo que se retira da base de dados. Para o copo impresso precisamos de uma importação de dados espectrais. Para toda a impressão e com base nestes rácios de área, é então determinado um novo vidro ou um novo ramo de dados espectrais, que efetua estes cálculos para mim com base em impressos para não impressos em conformidade. Finalmente, quando deixamos o sistema. Para isso, levamos o nosso sistema com os revestimentos, vamos salvar aqui, depois também temos a opção de mudar para outros produtos. Ou seja, podemos, por exemplo, efetuar um cálculo na norma GLAS global para o nosso produto que acabamos de criar. E efetuar imediatamente uma verificação da análise estrutural, assumindo que fornecemos os dados correspondentes, tais como cargas e cargas climáticas, cargas de linha, etc. Basicamente, assumo aqui tudo no outro sistema, e o mesmo se aplica ao WinSLT GRAI, ou seja, também tenho aqui a opção de calcular tudo de acordo com a norma americana. Olhando para os resultados aqui, é claro que aqui se obtêm valores ligeiramente diferentes de acordo com as outras normas que se aplicam aqui de acordo com a norma americana. Depois cheguei ao fim da minha apresentação. Espero que tenham conseguido retirar algo do webinar. Ficaria satisfeito se da próxima vez voltasse a participar nos nossos webinars. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para vos desejar um bom dia, obrigado e adeus.